Ei, gente, nós vamos fazer a partir de agora um estudo dos estados físicos fundamentais. Estados físicos ou fases fundamentais. Fundamentais. Você sabe que na natureza a matéria ela pode se apresentar em 3 fases fundamentais. Estado sólido ou fase sólida, estado líquido ou fase líquida, estado gasoso ou fase gasosa. Essas fases elas dependem do estado de agregação que se encontram as moléculas. Basicamente, quando as moléculas estão muito próximas e muito unidas, o estado físico é o sólido. Quando elas estão totalmente dispersas, aleatoriamente dispersas, ali é o estado gasoso. Porém, existe uma fase intermediária onde as moléculas não estão nem tão unidas, nem tão dispersas. Eu diria que nesse estado, que é o estado líquido, as moléculas estão, os átomos, eles estão moderadamente agregados. É muito importante que associemos a força, o tipo de força entre as moléculas nos diversos estados. Essa força entre as moléculas, entre os átomos, ela é chamada por força de coesão. Quanto mais próximas as moléculas, a força de coesão tende a ser maior. Quanto mais dispersas as moléculas, a força de coesão tende a ser menor. E observa pela leitura aqui, depois você fará, que quanto mais próximas elas estão, a força de coesão é maior. Mas, porém, por sua vez, a mobilidade das moléculas é menor também, tá bom? É importante que saibamos também como ficam forma e volume de corpos nos estados sólido, líquido e gasoso. Vamos ver então. No estado sólido, as moléculas estão regularmente dispostas, tá legal? Muito próximas, muito unidas e, atenção, com baixíssima mobilidade. Como eu falei para vocês, se tem baixa mobilidade, se elas estão muito unidas, a força entre as moléculas, denotada por força de coesão, ela é de grande intensidade. Ela é muito forte, a força de coesão entre as moléculas no estado sólido. Os sólidos possuirão sempre forma e volume bem definidos. Sólido, numa forma cúbica, volume do cúbico. Sólido, numa forma esférica, o volume vai ser bem definido pela esfera, tá bom? No estado líquido, os átomos ou as moléculas elas já apresentam uma agregação moderada. Átomos moderadamente agregados e dispostos apresentando uma mobilidade maior que no estado sólido. Como a mobilidade aumenta, a força de coesão diminui. Então, eu digo para você que a força de coesão ela possui uma baixa intensidade. Os líquidos apresentam sempre volume definido. Se você tem 1 litro de água, o volume é de 1 litro. Só que a forma adquirida por 1 litro de água depende da forma do recipiente que o contém. Você pode colocar 1 litro de água num recipiente cilíndrico, então ele vai adquirir a forma cilíndrica. Se você colocar num recipiente cúbico, ele vai adquirir a forma do cubo, ou da esfera, ou seja, da forma, do volume, da forma do recipiente que o contém. O volume é o mesmo. 1 litro de água é 1 litro de água para qualquer situação. É o exemplo prático. E no estado gasoso, aí sim, as moléculas estão totalmente dispersas, distantes, de acordo com a visão microscópica dos átomos, né? Mas as moléculas estão totalmente dispersas. Não esqueça que quanto mais dispersas, a mobilidade é maior, mas em contrapartida a força de coesão é menor. É fácil a quebra de uma ligação molecular quando o corpo se apresenta no estado sólido, por conta dessa força de baixíssima intensidade. A forma e o volume dos corpos gasosos nunca terão definição. Tá legal? Tendo apresentado
a vocês as características dos estados sólido, líquido e gasoso, é importante agora que saibamos, que reconheçamos as diversas mudanças de estado físico ou mudanças de fase. Mudanças de estado físico são transformações no estado de agregação das moléculas. Moléculas muito próximas, sólido, transforma-se em moléculas moderadamente agregadas, líquido, gelo vira água. Água vira vapor, partículas moderadamente agregadas tornam-se partículas totalmente dispersas. Muda o estado de agregação, transformações no estado de agregação. Tá legal? Mas essas transformações sempre ocorrem em virtude de absorção e liberação de calor. É muito importante que você entenda que durante uma mudança de estado físico, a temperatura não varia. A temperatura permanece sempre constante. Vamos conhecer as mudanças de estado físico. Eu preparei esse quadro para vocês, onde nós temos os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No sentido para a direita, vamos dizer aqui, 1, 2 e 3, são as MEFs, as mudanças de estado físico, 1, 2 e 3, são aquelas que ocorrem com absorção de calor. O corpo deve absorver calor, mantendo a temperatura constante, para poder trocar de estado físico. No sentido oposto, 4, 5 e 6, 4, 5 e 6 são aquelas que ocorrerão com liberação de calor. É necessária a liberação de calor, é necessário a perda de calor para que se processe a temperatura constante, essas diversas mudanças de estado físico. A título de recordação, porque certamente você já deve ter estudado isso em ciências, a passagem do sólido para o líquido que ocorre com a absorção de calor, ela é chamada por fusão. A passagem do líquido para o gasoso, que ocorre com a absorção de calor, é chamada por vaporização. E a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ela é chamada por sublimação. Essas 3 aí, fusão, vaporização e sublimação, ocorrem com absorção de calor. As no sentido contrário, que para ocorrer devem ter liberação de calor, são essas aqui. Do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso para o líquido, o termo é condensação. Tudo bem? Em livros mais antigos, em bibliografias mais antigas, a mudança de fase 6 recebia a mesma denominação da mudança de fase 3. Vamos colocar um termo mais atualizado. Resublimação. Bom, é importante que você identifique todas essas 6 mudanças de estado físico que ocorrem sempre com temperatura constante, e as que ocorrem com absorção e as que ocorrem com liberação de calor. Bom, já que falamos em vaporização, que é uma das mudanças de estado físico, que é a passagem do líquido para o gasoso, é muito importante pelo menos falarmos até de uma forma muito sucinta, muito rápida, as diversas formas de vaporização. Eu passo aqui para vocês quais são as formas de vaporização e alguns exemplos bem comuns e legais para que você possa diferenciar essas formas. A evaporação, por exemplo, é uma passagem muito lenta do estado líquido para o estado gasoso. Ela ocorre a temperatura ambiente. Quando você coloca uma roupa para secar estendida no varal, ali a passagem do líquido para o gasoso se faz de forma muito lenta. Evidentemente que as roupas podem secar mais rápido ou mais lentamente, com algumas outras condições, né? Ou uma agitação no ar, por exemplo, um vento, um dia que esteja mais quente, ou a roupa diretamente posicionada diante do sol, por exemplo, a incidência solar direto sobre ela e não na sombra, tá
tá bom? Existem algumas situações em que a passagem é lenta do estado líquido para o gasoso, mas as roupas podem secar mais rápida ou mais lentamente, como eu já falei para vocês, dependendo da situação, de algumas situações, uma somatória de situações. A ebulição, ela é a transformação do estado líquido no estado gasoso na temperatura de ebulição de cada substância. Por exemplo, quando você coloca uma água para ferver, quando você verifica aquelas borbulhas de água formando aquela dança, entre aspas, essa dança é chamada por correntes de convecção. Quando você vê uma água fervendo, ela está fervendo na temperatura de ebulição, que para a água você já sabe, 100 graus Celsius. As diversas substâncias possuem seus diversos pontos de ebulição. Saiba que na temperatura específica de cada substância, na temperatura de ebulição específica de cada substância, ali vai ocorrer então essa determinada forma de vaporização. A calefação, ela é muito interessante, que ela é uma passagem extremamente rápida, muito rápida. Eu diria que é uma passagem instantânea, quase praticamente, de passagem do estado líquido para o estado gasoso. E quando é que isso ocorre? Quando o corpo recebe uma quantidade de calor muito grande. Por exemplo, quando você pega uma gotinha de água e pinga numa chapa metálica, por exemplo, que esteja extremamente quente, aquela chapa que a gente utiliza para fazer um hambúrguer, por exemplo, quando você pinga ali a gotinha d'água, em virtude da chapa estar extremamente quente e acima da temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius, a passagem do líquido para o gasoso se dá de uma maneira muito rápida, quase que instantânea. Evaporação, ebulição e calefação. Eu deixei aqui um adendo sobre sublimação. A sublimação é uma passagem, você sabe que é a passagem do estado sólido, sublimação, do estado sólido para o estado gasoso sem passar pela fase líquida. Existem alguns exemplos de substâncias que sublimam a temperaturas e condições ambientes, tá legal? Quais são essas principais substâncias que a gente vê diariamente aí, tá? Muito bem. O gelo seco, que a gente já vê até nos vendedores de picolé de praia, o gelo seco, ele é, na verdade, CO2 sólido, gás carbônico na fase sólida. O gelo seco é um exemplo de substância que sublima em condições ambientes. A naftalina, aquelas pedrinhas brancas que a gente compra no mercado para colocá-las em armários, com o objetivo de afugentar aquelas traças. Legal? O enxofre também é um exemplo de substância que sublima sempre em condições ambientes. Tá legal? São adendos acerca das mudanças de estado físico.